está registrado que Jesus disse a seus discípulos para irem até um vilarejo para encontrarem um jumentinho jovem, ainda não montado por um homem, e trazê-lo até ele. Se alguém perguntar: por que vocês estão pegando este jumentinho? Digam: o Senhor precisa dele. Os discípulos foram até o vilarejo e encontraram o jumentinho e fizeram exatamente como foram instruídos. Trouxeram o jumentinho não domesticado a Jesus, e ele o montou triunfantemente em Jerusalém. Quando estavam se aproximando de Jerusalém, chegando a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 dos seus discípulos, e lhes recomendou: ide ao povoado que está logo adiante de vós, e assim que entrardes, achareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o aqui. Se alguém vos inquirir: por que fazeis isso? Replicai: o Senhor precisa dele e, sem demora, o enviará de volta para aqui. Eles partiram e logo encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam censuraram-lhes: o que fazeis soltando o jumentinho? Eles, todavia, justificaram-se conforme Jesus os orientara, diante do que lhes permitiram seguir. E assim, trouxeram o jumentinho até onde estava Jesus, selaram-no com seus mantos, e Jesus o montou. Então, muitas pessoas estendiam seus mantos pelo caminho, outras espalhavam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que caminhavam adiante dele, como os que seguiam após, proclamavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Marcos 11, versículo 1 ao 9. A história não tem nada a ver com um homem montado em um pequeno jumento. Você é o Jesus da história. O jumentinho é o estado de espírito que você quer assumir. Esse é um animal vivo ainda não montado por você. Como seria a sensação se você realizasse o seu desejo? Um novo sentimento, como um jovem jumento, é algo muito difícil de montar, a menos que você o monte com uma mente disciplinada. Se eu não permanecer fiel ao estado de espírito, o jovem jumento me derruba. Toda vez que você se conscientiza de que não é fiel a esse estado, você cai do jumento. Discipline sua mente para que você possa permanecer fiel a um estado de espírito elevado e monte-o triunfantemente em Jerusalém, que é o cumprimento ou a cidade da paz. Essa história acontece antes da festa da Páscoa. Se quisermos passar do nosso estado atual para o estado do nosso ideal, devemos assumir que já somos aquilo que desejamos ser e permanecer fiéis à nossa concepção, pois devemos manter um estado de espírito elevado se quisermos andar nas alturas. Uma convicção fixada na mente, um sentimento de que está realizado, fará com que assim seja. Se eu assumir como se fosse, mas de vez em quando olhar para ver se realmente é, eu caio do jumento e saio do meu estado de espírito. Se eu eliminar o medo e o julgamento, como Pedro, poderei andar sobre as águas. Pedro começa a andar sobre as águas, mas começa a olhar para o seu próprio entendimento, a força do vento e das ondas, e começa a afundar. A voz diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Em vez de olhar para baixo para ver se o seu desejo realmente vai se concretizar, você simplesmente já sabe que sim. Sustente essa convicção, e você montará o jumentinho não adestrado para entrar na cidade de Jerusalém. Todos nós devemos aprender a montar o jumentinho para seguirmos para Jerusalém sem o auxílio do homem. Você não precisa de ninguém para ajudá-lo. O estranho é que, à medida que nos mantemos em um estado de espírito elevado, e não nos deixamos cair, os outros no caminho aliviam os golpes. Eles estendem folhas de palmeira diante de mim, favorecendo minha jornada. Eu não preciso me preocupar. Os golpes da vida serão aliviados à medida que eu seguir em direção ao cumprimento do meu desejo. O meu estado de espírito elevado desperta nos outros as ideias e ações que levam à sua materialização. Se você se manter fiel a um estado de espírito elevado, não haverá oposição nem competição. Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor.